Senhores, no último encontro, nós tratamos da cláusula especial, ou pacto adjeto, que é a retrovenda. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Podemos prosseguir? Vamos lá. Vamos tratar também, nos compete tratar agora, da venda a contento e da venda sujeita à prova. Ambas são vendas submetidas a condições suspensivas. No caso da venda a contento, a condição suspensiva é o contentamento ou o agrado do adquirente, e, no caso da venda sujeita à prova, a condição suspensiva é a adequação da coisa vendida às qualidades que foram prometidas pelo alienante e também a adequação à finalidade a que se destina o bem. Bom, senhores, na venda a contento, que é chamado também de pacto ad gustum, pacto submetido ao gosto do adquirente, ao agrado do adquirente, né? Então, o gosto, o agrado, o contentamento do adquirente é erigido em condição suspensiva do negócio. Então, não cabe ao alienante discutir judicialmente, demonstrar pericialmente que a coisa é adequada. O adquirente tem uma faculdade potestativa pura de dizer: não gostei. Então, basta o desagrado do adquirente para que o negócio não tenha efeitos. Então, o grau de subjetividade na venda a contento é maior do que na venda sujeita à prova. Um exemplo de venda a contento. Os senhores já ouviram falar de uma tal de uma modalidade de venda chamada condicional? Lojas de roupa costumavam, não sei se ainda hoje fazem, eu até ficava bravo quando faziam isso, porque eu tinha que ir no shopping devolver. Pelo amor de Deus, se vocês me mandarem mais ternos ou camisas incondicional, eu paro de comprar roupas na loja X. Porque isso me tomava tempo. Com 3 empregos, ter que devolver roupa que eu não solicitei, que entregavam lá no escritório sem minha solicitação e muito menos consentimento. Mas muitas lojas tinham esse, a meu ver, mau hábito, e chamavam isso de condicional. Eu chegava no escritório, estava lá uma sacola cheia de camisa, terno, né, e eu tinha que depois devolver. Era bastante desagradável. Não sei se essa prática aí, chamada de venda condicional, ainda é praticada. Eu, enquanto consumidor, eu não gostava, mas isso eu já vi muitas lojas faziam na época com a minha mulher, já vi fazerem com a minha namorada. Não acho que seja uma boa. Eu não gosto. Parece que há pessoas que gostam disso. Eu não ficava muito satisfeito. Então, vejam, na venda a contento, mandaram uma roupa para o meu escritório. Eu não gostei nem da remessa. Aí eu já não vou gostar da roupa. Não gostei, devolvo. Pode ser um terno lindíssimo, adequado, que me sirva, mas eu não quero. Então, basta. Então, a condição suspensiva é o agrado do adquirente. Professor? Pois não? Mas nesse exemplo que você deu, você não chega a comprar, né? Não. Ah, sim. Houve uma remessa, né, que não foi nem solicitada. Eu não enquadraria isso tecnicamente numa venda sujeita à prova. Desculpe, numa venda a contento. Isso aí foi uma remessa não solicitada de mercadorias
né? Acho que nem se enquadra na venda a contento. Eu achava uma prática muito desagradável. Já a venda sujeita à prova, senhores, o grau de subjetividade, de potestatividade é bem menor. De acordo com o artigo 510 do Código Civil, na venda sujeita à prova, a condição suspensiva é simplesmente que a coisa tenha as qualidades asseguradas e seja idônea ao fim a que se destina. Então, o grau de potestatividade e subjetividade do adquirente é muito menor. Então, foram enviadas amostras. E a coisa posteriormente entregue ao candidato, ao adquirente, né? É adequada, é idônea, tem as qualidades asseguradas pelo alienante, a venda vai surtir seus efeitos legais. Então, os senhores notam que na venda sujeita à prova, o grau de potestatividade pura, né? Não, simples, a potestatividade aqui é simples, e subjetividade do adquirente é menor do que na venda a contento. E algumas disposições, dá um exemplo, alguns exemplos de venda sujeita à prova. Então, assim, na venda sujeita à prova, a rejeição ela não pode ser injustificada, ela tem que ser justificada. Um exemplo que me marcou há muitos anos, é uma coisa rara, acho que eu estava passando no canal de televisão. O engraçado, nem tem mais sinal de televisão aqui em casa. Não pega, não sei porquê. Mesmo que eu tive interesse em colocar uma antena externa. Bom, e eu estava lá, passando o controle remoto, parei num canal que vendia um aparelho que se chamava Erisbelt. Era uma coisa que punha na barriga e a barriga diminuía. Não é? Eu tive até vontade de adquirir para ver se a minha barriga realmente diminuiria. E me lembrei também, acho que na época que eu estava lecionando essa matéria, eu parei nesse canal para ver essas bobagens. Tinha um iogurte também que se destinava a regular intestino, e nessa propaganda dizia-se o seguinte, dizia a vendedora que se em 15 dias o intestino não estivesse regulado, devolveria o dinheiro. Só que tecnicamente, isso aí não é bem, esse segundo exemplo do iogurte, não é bem uma venda sujeita à prova, porque o consumidor vai ter que ingerir o iogurte, não tem como devolver. Então, seria uma condição resolutiva, não seria bem uma condição suspensiva. Como é que vai, o adquirente vai devolver o iogurte como? Vomitando? Não tem jeito. Desculpe a piada, mas ficou até engraçado. Bom, mas suponho, e essas disposições, vamos falar de disposições comuns, tanto compreenderam, então, que o grau de potestatividade e subjetividade é maior na venda a contento do que na venda sujeita à prova, senhores? Ficou claro isso? Bom, então vamos analisar rapidamente algumas disposições comuns a essas duas modalidades especiais de compra e venda. Pegar os artigos que têm maior interesse. Logo na sequência, o artigo 511 estabelece que, em ambos os casos, as obrigações do comprador, que recebeu o bem lá sob condição suspensiva, são as de mero comodatário. Veja, se nós tivermos tempo, nós vamos ver que há duas modalidades de empréstimo. Em linhas bem sintéticas, o comodato, os romanos definiam esse contrato, com acerto, a meu ver, como empréstimo de uso. E o mútuo é um empréstimo de consumo. Porque no comodato, o comodatário tem que devolver o mesmo bem que foi emprestado. Daí, empréstimo de uso. No mútuo, o mutuário tem que devolver outros bens.
Então, é muito comum, frequente, por exemplo, comodatos de bens imóveis. Aí o comodatário, que recebeu o empréstimo do uso daquele bem imóvel, tem que devolver o mesmo bem imóvel. No mútuo, que é um empréstimo de bens fungíveis, quando o banco empresta dinheiro aos mutuários, os mutuários se tornam proprietários, gastam dinheiro e vão devolver outras notas com juros. Então, tecnicamente, o comodato é um empréstimo de uso porque não há transferência da propriedade. O comodatário tem que devolver o mesmo bem. O mútuo, nós vamos ver depois com mais detalhes, é um empréstimo com transferência da propriedade. Porque o mutuário se torna proprietário e tem que devolver outros bens. Nesse exemplo aí do mútuo federatício, empréstimo de dinheiro a juros. Então, vejam, o comodatário. Então, um exemplo, eu tive um litígio muito interessante. Posso até passar aos senhores, embora a gente ainda não tenha visto comodato, mas talvez não tenhamos tempo hábil, eu vou tomar nota. Um litígio muito interessante. A Monza Veículos era comodatária de um imóvel onde se situava essa concessionária Fiat. E não fui eu que fiz esse modelo contratual, já peguei quando deu uma série de pepinos. Né? E a Monza transferiu o comodato para a Coringa, porque a Coringa comprou a Monza Veículos em 98. Até quando trabalhávamos títulos de crédito, eu mostrei aquela promissória, mas não foi só aquele o problema. Esse do comodato, eu vou enviar. Esse litígio foi interessante. É litígio sobre comodato Monza Coringa. Vou botar no papelzinho, porque eu não esqueço. Então, vejam, o que nos interessa é só para vocês verem um litígio relacionado a comodato. Então, o comodato é muito frequente em bens imóveis. Né? Então, havia lá, salvo engano, o Renato de Freitas, que foi prefeito aqui em Uberlândia, cedeu em comodato, emprestou o imóvel para que fosse ali edificada uma concessionária de veículos, depois ele ia ficar com a estrutura ali edificada. E deu um litígio que durou uns 15 anos. Então, vejam, por que quem recebe, agora voltando para o nosso tema, né, se eu recebi ternos, camisas que uma loja de roupas indevidamente me enviou, ou tinha essa praxe, eu aceitava, eu tenho que devolver, se eu não quiser. Basicamente, a obrigação básica do comodatário é devolver a coisa ao comodante. Essa é a obrigação básica do comodatário, e é o que diz o artigo 511, né, que em ambos os casos, ou seja, tanto na venda a contento quanto na venda sujeita à prova, né, a obrigação do comprador que recebeu a coisa aí sob condição suspensiva são as de mero comodatário. Né? Tem que devolver a coisa se não quiser ficar com ela. Basicamente é isso. Né? Então, dei uma olhada a respeito do comodato no artigo 582 e seguintes do Código Civil, fala que comodatário é obrigado, algo assim, comodatário é obrigado a conservar a coisa como se fosse sua, e tem a obrigação de devolver. Essa é a obrigação básica do comodatário. O comodatário tem que devolver a coisa ao comodante no final do contrato. Mais algumas exposições comuns às duas modalidades especiais de venda. Então, pode acontecer que algum consumidor de roupas, algum cliente de loja de roupas, no exemplo que estamos a adotar aqui, use a roupa, fique um tempão, né? Aí o alienante, né, a loja de roupa, tem que intimar, fala, olha, o adquirente, você vai ficar com a roupa ou vai me devolver? Então, o artigo 512 fala que se não tiver prazo estipulado,
o vendedor tem que intimar o comprador e fixar um prazo improrrogável para a devolução. Né? E se o adquirente não disser nada, nem devolver a roupa, no nosso exemplo, eu entendo que há aceitação tácita. Isso era previsto, essa aceitação tácita, no artigo 1146 do Código Civil de 16. Essa norma não foi repetida no Código Civil de 2002, mas eu entendo que ela é perfeitamente aplicável. Né? Uma pessoa não pode ficar com a roupa, usar, ficar um ano com a roupa e depois querer devolver. O princípio cardeal da boa-fé objetiva vedaria uma atitude como essa. E, senhores, a boa-fé objetiva se aplica também ao consumidor, não é só fornecedor que tem que ter boa-fé. Me lembrei de um caso aqui. Senhores, essa questão aqui de assinar prazo para devolução, isso não tem muita relação com o direito de arrependimento, são coisas distintas. Né? Eu nem sei se eu vou. Mas, veja, o direito de arrependimento é um instituto diferente. E ele é sempre excepcional nas relações contratuais. Agora, excepcional, salvo nas relações de consumo, que o artigo 49, vou verificar aqui. Não queria tirar do corpo, não. Código de Defesa do Consumidor. Vai citar artigo de noite, cansado, no meio de uma mudança. Se dá de cabeça, não é recomendável, mas eu tenho a impressão que é esse. Sim, são institutos diferentes. Se algum consumidor adquire um bem fora... obrigado, Ana Vitória, por projetar o artigo. É o 49 mesmo. Fora do estabelecimento comercial, né, o consumidor tem esse prazo de 7 dias para se arrepender. Isso até, o intuito dessa norma é até evitar as chamadas compras por impulso. Durante a semana nós trabalhamos tanto que às vezes mal pensamos. Podemos comprar alguma coisa por impulso, aparece alguém na porta da nossa casa para vender Avon, entramos na internet e adquirimos um bem refletidamente. No final de semana a gente tem um tempo para pensar. Daí esse prazo de 7 dias, para que sempre, nesse interregno, sempre haverá de 7 dias um final de semana. Essa foi a teleologia da norma consumirista. Então, o direito de arrependimento, apesar de... isso só vale para compras feitas fora do estabelecimento. Se um consumidor vai numa concessionária de veículos e adquire um bem, não tem direito de arrependimento, não. Agora, se um consumidor adquire pela internet, sim, porque a compra foi fora do estabelecimento. Isso vale para aquisição por internet, telemarketing, vendedor de porta em porta. A lógica é a mesma. E agora, aconteceu um caso curioso, não sei porque me lembrei desse caso. Um consumidor adquiriu um veículo Fiat pela internet e rodou, senhores. Ele deve ter rodado toda a América do Sul, porque o que esse adquirente rodou em 6 dias foi assim, uma coisa espantosa. Aí no 7º dia, depois de ter rodado a América do Sul inteira, não sei se dá, talvez tenha conseguido chegar até a América Central, não sei se dá para ir de carro, porque rodou demais. Né? Aí chegou na concessionária e falou: vim devolver o veículo. Foi, pera lá. Esse exercício abusivo de direito. Tá? Isso viola a boa-fé objetiva e o consumidor também tem que ter boa-fé objetiva. Não vamos aceitar a devolução do veículo. Aí, de fato, não aceitamos, o consumidor esbravejou, falou que ia chamar a mídia, que ia para a PROCON, que ia para o judiciário. Falei, vá, nós vamos litigar, porque o senhor está agindo de má fé. Isso aqui é exercício abusivo de direito. Isso é vedado. Né? Salvo engano, pelo 100 e... No antigo eu sabia, agora
Peraí, 186 do novo código? Não, acho que é logo depois. Mas código. Tanto comentário que é difícil achar. Tanto de nota. Eu acho que é logo depois do 186. É o 187. É porque tinha um código comentado aqui do Teotônio Negrão. O artigo 187 trata do exercício abusivo de direitos. Diz a norma. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, boa-fé vale para consumidor também. É engraçado, porque normalmente a gente sempre torce para a parte mais fraca, mas às vezes a parte mais fraca também está de má-fé. Eu normalmente advogo para fornecedores. Eu até brinco que eu vou cunhar talvez escreva um texto sobre direito do fornecedor. Né? Então, o que tem de consumidor que age de má-fé, os senhores não imaginam. Né? Rodar milhares de quilômetros e querer devolver o veículo em 7 dias só porque comprou pela internet? Espera lá. Isso é exercício abusivo de direitos. Vamos voltar lá para os 500 e poucos do código. Se tem mais alguma disposição comum que vale a pena aqui mencionar. Não, creio que não. Gostaria, tem alguma dúvida, então, a respeito da venda a contento, da venda sujeita à prova? Gostariam de mais algum comentário? Vamos prosseguir. Direito de prelação, preempção ou preferência aquisitiva. Vamos tratar também desse pacto adjeto ou cláusula especial ao contrato de compra e venda. Senhores, a preempção, o direito de preferência aquisitiva contratual, ele é regulado no artigo 513 do Código Civil e, basicamente, a preempção ou preferência aquisitiva é uma cláusula no contrato de compra e venda que estabelece o direito de aquisição preferencial da coisa, né, em caso de revenda. Então, o comprador se assegura em relação ao. Desculpe. O alienante, eu prefiro trabalhar com alienante e adquirente do que comprador e vendedor. O alienante foi feito um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo. O alienante, claro que com a anuência do adquirente, do comprador, o alienante diz o seguinte: olha, eu gosto desse apartamento. Não é retrovenda, é direito de preferência aquisitiva, é um pouco mais leve. Então, o alienante estabelece com a anuência do adquirente a seguinte cláusula: o adquirente, como eu gosto desse apartamento, eu usei aquele exemplo do apartamento que eu tinha perto da universidade, que eu tinha carinho por ele. Usei quando falávamos de retrovenda. Então, o adquirente estabelece que no prazo máximo de 2 anos, é o prazo de cobertura máximo, o alienante estabelece com a anuência do adquirente que, caso o adquirente vá revender o imóvel, tem que dar preferência aquisitiva ao alienante. Senhores, é uma coisa curiosa que, apesar de tanto o Código Civil de 1916 quanto o atual Código Civil de 2002 tratarem
a preferência contratual é que nós estamos diante de uma preferência contratual. É diferente daquelas preferências legais que nós estudamos lá atrás, com uma preferência que é legalmente estipulada. O direito de preferência legalmente estipulado para o inquilino, para o condômino, para o herdeiro, no caso de cessão de direitos hereditários, são preferências legalmente estabelecidas e têm eficácia real. Aqui é uma preferência que foi celebrada contratualmente, uma preferência contratual. E eu acho curioso, dizia eu, que tanto no Código de 16 quanto no Código de 2002, as normas, no de 2002, o artigo 513 em comento, menciona o direito de preferência na compra e venda. E no caso de revenda do bem ou de dação em pagamento do bem. Então, o alienante se assegura o direito de preferência aquisitiva, contratualmente estabelecido. E significa que o adquirente, se for revender, ou se for dar em pagamento aquele apartamento, no nosso exemplo, vai ter que confrontar o alienante, dizer, alienante, você quer comprar pelo mesmo preço? Basicamente é esse o direito, é isso que significa o direito de preferência aquisitiva. Senhores, não é porque eu nunca vi, eu não gosto de argumento ad hominem, não é normal, assim, não é usual. Não é? Pergunto aos senhores, os senhores comprariam um imóvel meu com essa restrição de revenda? O adquirente não quer restrição. A regra é que, celebrada uma compra e venda, e efetivada a tradição do bem imóvel, ou a transcrição da escritura, a matrícula, a transcrição da registro ou transcrição da escritura pública de compra e venda do bem imóvel na matrícula do imóvel, adquirente e alienante nunca mais vão nem se ver. Então, vejam, por que os senhores adquiririam esse meu apartamento, que eu tenho um certo apreço, penso em voltar a dar aula na pós-graduação, e vão ficar com essa restrição de revenda para terceiros? Então, apesar do direito de preferência aquisitiva ser tratado aqui no âmbito do contrato de compra e venda, nunca vi uma preferência, uma prelação num contrato uma preferência aquisitiva num contrato de compra e venda. Nunca vi. Existe, deve existir. Confesso que eu nunca vi em 30 anos de exercício profissional. Agora, em outros contratos, senhores, a preferência aquisitiva ela é mais frequente, ela é mais comum no mundo real. É muito comum que... Pois não, Jéssica? Qual artigo? 500, a do Código Civil, 513. Isso, obrigada, professor. Se os senhores puderem manifestar por áudio, eu agradeço, porque tem hora que eu esqueço, eu não fico olhando o bate-papo toda hora, aí eu demoro para saber ou para responder a indagação dos senhores. Então, não é muito frequente a preferência aquisitiva em contratos de compra e venda, pelas razões que eu declinei. O adquirente não quer ter essa restrição de revenda. Agora, o direito de preferência, ele com muita frequência, ele é estabelecido em contratos de sociedades, sociedades limitadas, sociedades anônimas fechadas, aí é muito frequente. Tem lá 2, 3 sócios. Há uma cláusula dizendo, olha, se algum dos sócios quiser vender a terceiros, há preferência aquisitiva dos demais sócios. Por que o terceiro vai entrar numa relação societária? Os outros têm preferência para adquirir as cotas, porque já estão acostumados a conviver em sociedade. Então, é muito comum o direito de preferência em contratos de sociedades, sejam elas limitadas ou sociedades anônimas, aí sim
né? Com muita frequência, há o estabelecimento da preferência aquisitiva em contratos em comodato, contratos de comodato com encargos, né? Em opções de compra e venda, mas no contrato de compra e venda mesmo, senhores, é raro e eu nunca vi. É muito comum também, senhores, em contratos de arrendamento, né? Arrendamento rural, mas lá também tem até preferência legal, né? Eu não lembro se no arrendamento rural tem. Então, assim, essa preferência aquisitiva, ela costuma ser estabelecida em contratos outros que não a compra e venda. Mas, tanto o Código de 16 quanto o Código de 2002 tratam da preferência aquisitiva dentro do contrato de compra e venda. Mas notem, o contrato de compra e venda, ele é um contrato que irradia seus efeitos para diversos outros contratos. É o contrato que é regulado no Código Civil de forma mais detalhada. E ele tem aplicação supletiva a vários outros contratos. Então, não é de se estranhar também, talvez por essa ótica, que seja tratada a preferência aquisitiva dentro da compra e venda, talvez por razões metodológicas. Mas, na prática, confesso que eu nunca vi o estabelecimento do direito de preferência num contrato de compra e venda. Já vi em contratos de sociedade, de arrendamento, diversos outros contratos, mas nunca num contrato de compra e venda. Entender o conteúdo da chamada do direito de preferência contratual é aquele que não é estabelecido na lei, como acontece na lei do inquilinato, como acontece no artigo 504 em relação ao condomínio, que já analisamos exato. O artigo 504. Aqui a preferência é legal e tem eficácia real, já vimos isso. Aqui a eficácia da preferência convencional num contrato de compra e venda é meramente obrigacional. Isso tem repercussões, já nós vamos analisar. Mas entenderam que o artigo 513 trata da preempção ou preferência aquisitiva estabelecida num contrato de compra e venda. Artigo 513. Então, vamos aprofundar. Eu disse aos senhores que a preferência legal do inquilino, desde que o contrato de locação seja averbado na matrícula do imóvel, né? A preferência do condômino, essas modalidades de preferência, modalidades legais de preferência, geram eficácia real. Então, nota. Vamos trabalhar com duas situações, dois exemplos distintos. Há preferência legal de um inquilino, de um locatário, que teve a cautela de averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel locado, gerando, portanto, eficácia real. O que significa essa eficácia real? Significa o seguinte, senhores. Então, o dono do imóvel, o locador, pretende vender o imóvel a um terceiro. O inquilino tem preferência legal com eficácia real. O proprietário, o locador do imóvel, vende a um terceiro e desrespeita a preferência aquisitiva do inquilino. O inquilino pode reaver o bem do terceiro adquirente depositando o preço em juízo. Lembram-se disso? Daí ter eficácia real. Bom, vamos tomar um exemplo agora de preferência aquisitiva contratual. Eu fiz um contrato de compra e venda do meu apartamento, que eu tinha a preço. Os senhores não aceitaram a cláusula de retrovenda, porque não são malucos. Mas, tanto enchi a paciência
Eu falando palavrão em sala de aula gravada, meu Deus. Eu tanto enchi a paciência dos senhores, que os senhores aceitaram. Retrovenda, não. Mas, preferência aquisitiva, tudo bem, por 2 anos, se eu for vender o apartamento para um terceiro, você vai pagar o mesmo preço, eu vou te confrontar, você exerce o direito de preferência. Não é uma restrição tão grande quanto a retrovenda. Né? Eu vou vender para um terceiro mesmo, eu vendo para você. Aí os senhores aceitaram a cláusula contratual que me assegurou o direito de preferência aquisitiva. Aí o que os senhores têm que fazer? Os senhores têm que me confrontar, me intimar por carta, uma intimação comprovada. Né? Pode ser extrajudicial, pode ser até judicial, mas pode ser extrajudicial, cartório, tem que ter uma comprovação. Por AR, com comprovação de recebimento, também vale. Bom, aí, senhores, os senhores esqueceram que eu tinha me assegurado a preferência aquisitiva do apartamento. E os senhores revenderam o apartamento para um terceiro. Como essa preferência aquisitiva contratual ela não tem eficácia real, isso significa que eu não vou poder, depositando o preço em juízo, pegar o apartamento do terceiro. Não, a revenda que os senhores fizeram vai ser perfeitamente válida. O terceiro não tem nada a ver com isso. Né? O que pode acontecer é que eu tenho uma ação de indenização das perdas e danos que eu tenho que comprovar, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, contra os senhores, e se o novo adquirente tiver conhecimento da preferência aquisitiva, o máximo que vai acontecer, de acordo com o artigo 518, é que esse adquirente responderá solidariamente se tiver procedido de má-fé. Então, vou ter uma mera ação indenizatória. Mas a preferência aquisitiva contratualmente clausulada num contrato de compra e venda não tem eficácia real. Notaram? Entenderam essa diferença? Da preferência legal com eficácia real permite aquela parte que foi preterida no seu direito de preferência pegar o bem que já está na propriedade de um terceiro, depositando o preço. Já a preferência contratual, os senhores não me confrontaram para que eu exercesse o direito de preferência do apartamento que eu lhes vendi, revenderam, eu não vou conseguir, porque não tem eficácia real, eu não vou atingir um terceiro e tomar o apartamento dele. O máximo que eu, que fui preterido no meu direito de preferência contratual, eu vou ter uma ação indenizatória de perdas e danos, que eu preciso provar quais perdas e danos eu tive, contra os senhores que desrespeitaram o direito de preferência contratual ou convencional e, eventualmente, contra o terceiro adquirente, se tiver agido de má-fé. Então, notaram que as consequências das duas modalidades de direito de preferência, a legal e a preferência convencional, as consequências são bem distintas. Porque a preferência legal pode gerar eficácia real, oponível a terceiros. A prelação ou preferência convencional não tem eficácia real. Por isso que eu não vou conseguir tomar o apartamento do terceiro para quem os senhores o revenderam. Ficou claro isso? Hein, senhores? Vamos prosseguir. Professor, Pois deixa não? eu só fazer uma pergunta para ver se eu entendi mesmo. Uhum. Naquelas hipóteses que já vem na lei, por exemplo, o inquilino, né? Uhum. Lá vai ter eficácia real independente de fazer aquele registro na matrícula do imóvel? Ou não? Não, tem que fazer o registro. Ah, sim, era isso. A lei do inquilinato exige essa averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. Tem que ter o registro. Excelente colocação, Jéssica. É importante, não é? Porque os senhores perguntam, pega um detalhe, fica mais claro, né? Explicita mais. É sempre bom que os senhores participem, se possível, através de áudios, se quiserem por vídeo também. Eu estou com saudade de ver aluno. Se bem que em maio, agora, até que enfim, nós vamos voltar ao ensino presencial. Professor, pode falar, Duda.
Não, eu só queria perguntar uma coisa rapidinho. Nesse caso de condôminos, por exemplo, primeiro eu vou lá e ofereço, por exemplo, meu apartamento para os outros condôminos, aí eu espero um pouco e depois coloco ele lá na imobiliária, ou essa preferência ela vai estar presente a todo momento? Por exemplo, eu posso anunciar na imobiliária direto e aí se aparecer um condômino eu tenho que dar uma preferência para ele? Ou eu tenho que primeiro falar com eles e tal? Gostei da sua colocação, vai me permitir até aprofundar um tema interessante. Se tem lá no nosso exemplo aqui, um apartamento, tem 2 condôminos, tem 2 donos. Não é? Esse direito de preferência aquisitiva legal do artigo 504, né, vai existir enquanto perdurar o condomínio. Então, sempre que um condômino quiser vender a terceiro, vai ter que observar o direito de preferência aquisitiva do condômino. Foi isso que você perguntou? Hein, Eduardo? Foi. Então, assim, não adianta eu oferecer primeiro e no primeiro momento ninguém aparecer, mas se caso depois alguém tiver interesse, o direito dele de preferência vai estar sempre presente, então por isso eu vou ter que ofertar dar preferência. Sempre. Na vigência do condomínio. Né? Já o prazo máximo de cobertura ou vigência da preferência contratual, que está no parágrafo único do artigo 513, né? Ou seja, o prazo para exercício do direito de preferência não poderá exceder 180 dias para bens móveis ou 2 anos em relação a bens imóveis. Então, retomando aquele nosso exemplo do apartamento que eu vendi aos senhores, né, enfiei goela abaixo o direito de preferência. Durante 2 anos, os senhores vão ter que me confrontar, me notificar, falar, Combá, estou a fim de revender o apartamento para um terceiro, você tem direito de preferência. Quer comprar tanto por tanto? Eu posso dizer sim ou não. Depois de 2 anos, não há mais vigência da preferência contratual. Tem um prazo máximo, 2 anos para imóveis, 180 dias para bens móveis. Já a preferência do inquilino e do condômino, a preferência legal, tanto do inquilino quanto do condômino, vigorará enquanto vigentes forem o contrato de locação e o condomínio. Ficou mais claro agora, Eduardo? Adorei sua colocação. Me permitiu aprofundar, elucidar. Muito legal, muito legal. Tá ótimo, obrigada, viu? E tinha uma outra, acho que a Jéssica também iria fazer alguma pergunta. Oi, eu, professora Ana Vitória. Boa Oi, noite. Boa noite. Eu ia confirmar, então, que a eficácia real é só quando existe o registro. Sim. É isso? Sim. E aí, aproveitando... Do contrato de locação. Porque o condomínio vai estar lá na matrícula do imóvel. E aproveitando a pergunta da Duda, em relação aos condôminos, vai ter uma hierarquia da preferência deles? Então, quem tiver, por exemplo, a maior fração ideal vai ter maior preferência, e quem tiver menor vai ter menos preferência? Existe algo nesse sentido? O parágrafo único do artigo 504 responde à sua dúvida. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. E, na falta delas, das benfeitorias, o de quinhão maior. Então, o parágrafo único do artigo 504 estabelece essa, acho que nos termos que você usou, essa gradação. Perfeito, muito obrigado. Sempre às ordens. Vamos perguntar. Adoro quando as pessoas perguntam, a aula fica mais dinâmica, fica mais gostosa, me fazem pensar. Essa aqui é a beleza da ciência. Muito legal. Né? Quando há participação dos alunos, eu fico muito mais feliz em fazer ciência. Bom, voltemos aqui para a preferência aquisitiva contratual. Não gera, portanto, acho que é o último tema que nós abordamos, não gera, não tem eficácia real, logo, a revenda não vai ser anulada. O máximo é uma ação de indenização por eventuais perdas e danos,
cujo prazo prescricional o Superior Tribunal de Justiça pacificou que é de 10 anos, prazo da prescrição da ação de indenização. Não é? Porque o prazo de 3 anos, lá do artigo 206, 206, é, 3 anos. Porque já houve um questionamento, mas o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, que o artigo 206, parágrafo 3º, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Mas o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que isso aqui é só para o chamado dano extracontratual, ilícito civil, alguém atropela outrem, né? É o chamado ilícito extracontratual. Quando o ilícito é contratual, como não há previsão de prazo, é o prazo máximo de 10 anos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou essa celeuma. Então, não gera, não tem eficácia real, mas gera uma mera ação de indenização por eventuais perdas e danos, cujo prazo prescricional é de 10 anos. Falava aqui, comecei a falar da questão da vigência, que está lá no parágrafo único do artigo 513. Então, o prazo máximo de vigência do direito de preferência aquisitiva em relação a imóveis é 2 anos. Depois dos 2 anos, os senhores podem revender livremente o apartamento que compraram de mim. Se for um bem móvel, 180 dias é o prazo máximo de vigência do direito de preferência contratual na compra e venda. Próximo tema. Não, antes, eu até gostaria. Vamos aprofundar essa questão, fazer uma diferença. Uma coisa é o prazo de vigência do próprio direito de preferência aquisitiva. Outra, senhores, que está aqui no parágrafo único do artigo 513. Outra coisa bem distinta é o prazo decadencial para o exercício do direito de preferência. Está prazos esses regulados no artigo 516. Veja, durante os senhores adquiriram o apartamento, meu apartamento, e eu me assegurei a preferência aquisitiva. Prazo de vigência da preferência, máximo 2 anos. Dentro desses 2 anos, aparece um interessado em adquirir, os senhores estão interessados em revender o apartamento. Vamos manter o mesmo exemplo, facilita a compreensão. Aí os senhores têm que me notificar, porque o meu direito de preferência aquisitiva está em pleno vigor. Aí, senhores, o artigo 516 prevê prazos decadenciais para o exercício do direito de preferência. Em relação a bens imóveis, no nosso exemplo, vocês têm que me notificar como, olha, apareceu um terceiro, quer comprar o apartamento por 500 mil reais, você tem direito de preferência? Quer comprar tanto por tanto? Eu tenho um prazo para me manifestar. Então, esse é prazo decadencial para o exercício, né? Prazo de vigência do direito de preferência. Então, de acordo com o artigo 516, em relação a bens imóveis, eu tenho 60 dias para exercer, para pensar e exercer o meu direito de preferência. Em relação a bens móveis, 3 dias. Aí, senhores, eu já vi autores, por exemplo, o Tartucci acha que esses prazos não podem ser reduzidos. Eu ouso discordar. Agora que eu gosto muito do Tartucci, assim, da obra dele, um excelente cientista, brilhante. Mas essa é a beleza da ciência. Você não tem que concordar nem comigo, nem com o Tartucci. Você tem que concordar você tem que buscar a própria episteme.
Então, vejam, por quê? Senhores, o prazo de 60 dias, eu acho, então, a meu ver, é possível a redução desse prazo. Imagine, o senhor eu enfiei goela abaixo dos senhores o direito de preferência quando eu vendi o apartamento. Aí isso, mas 60 dias é demais, eu posso perder uma venda. Aí você fica 60 dias enrolando, combate, eu perco a venda para o terceiro. Porque dificilmente um candidato adquirente vai esperar 60 dias por uma resposta. O sujeito vai cansar, mas no mundo de hoje, um mundo em que parece que o tempo passa mais depressa, ou talvez as pessoas estejam muito mais ansiosas com a correria do dia a dia, creio que a segunda hipótese seja mais razoável. Dificilmente um candidato adquirente aparece lá, faz uma proposta para os senhores colocaram o apartamento à venda. Aí os senhores dizem, ora, daqui a 60 dias eu te dou a resposta se eu posso vender. O adquirente fala, vá plantar batata, vou procurar outro apartamento. Entenderam? Então, eu entendo que essa norma do artigo 516 ela é uma norma dispositiva, supletiva. Eu não vejo por que as partes não poderiam reduzir esse prazo para 30 dias, para 15 dias. Eu não vejo problema algum. Porque a espera de um prazo decadencial de 60 dias para que o titular do direito de preferência exerça ou não exerça, pode inviabilizar uma venda a terceiros. Compreenderam a questão? Hein, senhores? Então, acho que esse prazo pode ser reduzido contratualmente. A preferência vai ser estabelecida contratualmente. Qual o problema se reduzir o prazo para uma simples manifestação do titular do direito de preferência dizendo quero exercer, não quero exercer e liberar a venda do bem a terceiros? Eu acho que esse prazo pode ser, sim, reduzido, embora isso seja controverso. O ideal é as pessoas não aceitarem a inserção da cláusula que me assegura, no nosso exemplo, da venda do apartamento, o direito de preferência. Porque, querendo ou não, gera restrições em relação à revenda do apartamento a terceiros. Por isso que dificilmente o adquirente aceita que o alienante se assegure a preferência aquisitiva em contratos de compra e venda. Contrato de cotas, as partes pactuam, em outros contratos, sim. No contrato de compra e venda puro e simples, esse pacto adjeto, o adquirente dificilmente aceita. A não ser que o alienante seja um chato como eu, que fica tentando enfiar a goela abaixo dos alunos a cláusula do direito de preferência para ter exemplo para dar em sala de aula. Na prática, eu acho que ocorre com muito pouca frequência. Entenderam, então, a diferença entre o prazo de vigência do próprio direito de preferência e os prazos decadenciais para exercício do direito de preferência? Ficou claro isso? Vamos lá, tem mais alguns temas aqui sobre o assunto. Esse tema meio bobinho é o artigo 514. Né? Suponho que eu, o chato do apartamento, depois esse apelido pega, acha que eu sou louco, descubro que os senhores estão a revender o apartamento para um terceiro. De acordo com o artigo 514, né? O vendedor, quando o vendedor, peraí, vendedor, o vendedor, não é bem isso. Vendedor intimando o comprador. Senhores, esse artigo meu Deus. Sim, o vendedor originário. É mal redigido o artigo.
realmente. Se constasse isso, veja, eu sou alienante originário, vendi para os senhores. Os senhores são compradores originários. Aí os senhores pretendem revender. Eu, como sou chato do apartamento, eu falo, estou sabendo que vocês querem revender. Então, eu notifico os senhores para que eu exerça o meu direito de preferência. O mais usual é que os senhores que são adquirentes e querem revender, os senhores é que têm que me notificar, os senhores é que têm que me confrontar, dizer, o Combá, chato do apartamento, você tem direito de preferência aquisitiva, apareceu um terceiro, quer pagar 500 mil pelo apartamento. Você quer exercer o seu direito de preferência? Então, é mais usual que a confrontação, a notificação seja feita pelo adquirente que pretende revender. Aliás, a obrigação é do adquirente que pretende revender. Agora, se o chato do apartamento, que foi o vendedor originário, no exemplo eu, tem notícia que os senhores estão a revender o apartamento, eu posso notificá-lo e dizer, quero exercer o meu direito de preferência. Em linhas gerais, é o que diz o artigo 514 do Código Civil. Mas o próximo... E quais são? Continua exato. É o chato do apartamento. E quais são as obrigações do titular de direito de preferência que foi confrontado, foi notificado, ou notificou, confrontou o alienante que pretende revender? Primeira é a obrigação de pagar tanto por tanto. Está no artigo 515. Aquele que exerce a preferência tem que pagar tanto por tanto. Basicamente é o que diz o artigo 515. E também cabe ao titular do direito de preferência exercer tal direito dentro do prazo decadencial, em relação a imóveis 60 dias, móveis 3 dias. Eu entendo que o prazo pode ser diminuído, pode ser ampliado. A ampliação não tem muito sentido, não vejo muito sentido, mas pode ser contratualmente diminuído em que pesem doutas posições em sentido contrário. O artigo 520 dá um caráter personalíssimo ao direito de preferência, não é? Ele é intransmissível por ato intervivos ou causa mortes. Então, só eu tenho preferência aquisitiva, se eu morrer, meus herdeiros não terão. Eu não posso também vender em vida esse direito de preferência aquisitiva, é o que diz o artigo 520, a respeito desse caráter personalíssimo, portanto, do direito de preferência aquisitiva. E em havendo condomínio no direito de preferência, então, 2 alienantes do apartamento, porque eu era casado, acho que na época até era, quando eu vendi, eu era casado ainda. Então, tanto eu quanto a minha, na época, mulher, éramos titulares, éramos condôminos do direito de preferência. Eu até prefiro falar, errado falar ainda, prefiro falar em cotitularidade, porque é direito. Tudo bem. Aí, senhores, não há possibilidade da minha mulher dizer, quero ficar com metade do apartamento. Não. Cada um dos cotitulares do direito de preferência, de acordo com o artigo 517, cada um desses cotitulares só pode exercer o direito de preferência em relação a todo o apartamento. Não tem sentido o titular, a minha mulher, eu quero ficar com metade do apartamento. Então, é o que diz em linhas gerais o artigo 517. Eu vou até colocar, não é falar condomínio, você pode vou até colocar aqui cotitularidade. Titularidade no direito de preferência fica melhor. E por fim, acho que a última observação a respeito
da preferência aquisitiva, o artigo 519 é um artigo que não sei nem por que veio parar isso aqui. Porque esse artigo está no artigo 519 do Código Civil, ele trata de direito administrativo e não de direito civil. Né? Trata da figura da retrocessão. O que é isso? Os senhores são titulares de um bem imóvel, por exemplo. O município desapropria esse bem imóvel porque ali quer instalar uma praça, dar uma destinação qualquer de interesse público. Só que o município não faz a praça, desapropria o imóvel dos senhores e fica aquele imóvel fechado. Então, houve uma predestinação, né? Houve um ilícito cometido pelo poder público. Não acho errado falar isso. Né? Então, cabe. Aí o município desapropriou o imóvel dos senhores para fazer uma praça, o município vai vender o imóvel dos senhores. Espera lá. Né? Os senhores têm direito de preferência, porque o município cometeu um ato ilícito. Então, o que se discute muito é se os efeitos desse direito seriam meramente pessoais ou reais. Né? Se o município vendeu para um terceiro, os senhores ficaram sabendo, que coisa, que sacanagem. O município desapropria a minha casa, me tira da minha casa e fazer uma praça, não faz e vende para um terceiro. Há entendimentos do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa preferência, por ser legal, ela gera direito real. Os senhores vão lá, depositam o preço e tomam do terceiro. Há entendimentos também no sentido de que, nesse caso, a figura do direito administrativo chama-se retrocessão. Né? Que, nesse caso, o município vendeu, a venda vai ser válida, o máximo que haveria seria um direito pessoal indenizatório. Tem jurisprudência para todos os lados. Né? Então, a questão não é pacífica, mas os senhores vão analisar isso em direito administrativo, vão ver como é que funciona a desapropriação, o que é esse instituto da retrocessão. Eu só vou mencionar rapidamente porque está disciplinado aqui na sequência está disciplinado, portanto, no artigo 519 do Código Civil, né, aqui dentro da subseção que trata da preferência aquisitiva. Então, creio que seriam essas as observações que eu teria a fazer a respeito da preferência aquisitiva. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Vamos tratar de um tema muito interessante, que é a venda com reserva de domínio, mas eu creio que o tempo e também meu cansaço, porque ainda estou mexendo com mudança, não vão permitir. Então, senhores, foi um prazer revê-los e na quinta-feira nós prosseguimos tratando desse tema muito interessante, que é a venda com reserva de domínio. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, senhores. Boa noite.